Sou Hélio de Menezes Silva, estamos na série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo. Essa série foi adaptada a partir de um sermão do pastor Steven Anderson. Estamos agora na videoaula 03. Mas antes de tudo, permita-me orar. Ó Senhor nosso Deus, Senhor, primeiro usa esse teu servo pequeno, insignificante, mas traz a ele as palavras que tu queres, Senhor. E a qualquer que estiver me ouvindo, ó Deus, se já for um salvo, um crente verdadeiro em ti, ó Senhor, edifica-o, conforta-o, fortalece-o. E se há aqui alguém que ainda não tem a certeza plena de perdão dos seus pecados, ainda não tem a certeza plena que haja o que houver, ele vai habitar a eternidade toda contigo. Ó Senhor, concede que ele entenda, concede que creia e concede, Senhor, que haja de acordo com o entendimento que tu deres a ele. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, vamos começar a lição 03 e já vimos 3 videoaulas. A primeira que eu chamei aula 0, foi a introdução e motivação. A que eu chamei 01, examinou o versículo 1 João 5, passagem de 1 a 13, e que mostra que Deus nos deu vida que dura para sempre. E na aula 02, nós examinamos Mateus 7, 21 e 23, a 23, e vimos que a expressão nunca vos conheci, de modo nenhum implica em perda de salvação. Mas implica que essas pessoas nunca foram salvos, jamais tinham sido salvos. Agora comecemos o estudo 03, o de hoje. Vai ser todo baseado no capítulo 6 do Evangelho de João, entre os versículos 35 a 39. E veremos que se a pessoa creu, nunca será lançada fora. E veremos que a vontade do Pai é simplesmente que nenhum que veio a Cristo jamais seja perdido. Então, veremos isso. Uma vez que creu, nunca, jamais, de modo algum, em grau nenhum, poderá ser separado de Deus. E uma vez que creu, a vontade do Pai é que nenhum que veio a Ele, que veio a Jesus, jamais seja perdido. Então, muitos se confundem com Mateus 7, especialmente o versículo 21, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, muitos se confundem e dizem: olha, se não fizer a vontade de forma perfeita, até o último segundo da vida, se morrer com uma bala perdida, sem ter tempo de pedir perdão de um pecadão grande demais, perdeu a salvação. Mas aqui não está dizendo nada disso. Então, aliás, está mostrando o contrário. Eram pessoas ali que pregavam, expulsavam demônios, faziam muitos sinais e maravilhas, mas Deus disse: nunca vos conheci, nunca, jamais. Não é que eu conheci e depois deixei de conhecer, é que eu nunca vos conheci. Então eram pessoas que estavam enganando a outros, enganando a si mesmas, enganadas, mas nunca tinham sido salvas. Eles estavam convictos que tinham um grande saldo de boas obras, mas estavam perdidos. Então, precisamos saber o que é que significa a vontade do Pai quanto à salvação. Então, já vimos que é impossível que a pessoa seja salva pela fortaleza dele, por nunca pecar, por ser perfeito todos os instantes de sua vida. Já vimos que não é isso. Então, nós vamos ver aqui em João 6, mais uma prova que nunca podemos perder a salvação. Uma vez
que uma vez que a pessoa seja realmente, biblicamente salva, crendo no Cristo da Bíblia, crendo no modo que encontramos na Bíblia, então essa salvação nunca jamais poderá ser perdida, porque está a cargo de Deus a preservação. É Deus que preserva, Deus deu a salvação, Deus guarda e Deus preserva a salvação. Então, vamos manter aberto em João capítulo 6 e vamos ler versículo por versículo, do 35 a 39. O 35, a primeira parte, diz: E Jesus lhes disse. Mas vamos fazer um parênteses. O que diria você se morresse agora mesmo e, ao pensar que ia entrar no céu, Jesus lhe dissesse: nunca você vai entrar no céu? O que é que você diria a isso? Eu, com todo respeito, toda adoração a Deus, eu confesso que diria: ó Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, meu Criador, meu tudo, conceda a teu servo que ouse expressar o seu espanto. Eu, de uma vez para sempre, em 1974, depositei minha fé somente no teu Filho e o recebi como meu Salvador pessoal, meu Senhor, controlador e dono, meu Deus. E tu disseste, ó Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16. Não entendo. Eu criei de uma vez para sempre. E tu disseste que não pereça. Também tu disseste, tenha vida eterna. Não entendo. Se o Senhor prometeu que a vida que me deu é eterna, como pode estar tomando de volta? Em Efésios também 2,8, tu disseste: pela graça sois salvos por meio da fé. Não, o Senhor disse que não é das obras. E eu depositei a minha fé em ti de uma vez para sempre. Tu também disseste em Romanos 10, se com a tua boca confessares, e depois disseste, e creres, depois disseste, serás salvo. Senhor, eu confessei com a minha boca, eu criei, depositei a minha fé em ti. Não entendo, Senhor. Eu não entendo, Senhor. E também disseste em 1 Samuel 15:29, aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, e não é homem que se arrependa. Ó Senhor, confesso, não entendo, Senhor. Eu não falaria sobre as minhas obras, porque a minha e a sua é de qualquer homem. São trapos de imundícia. Ninguém é salvo pagando suborno a Deus. Deus não tem preço. A salvação é não merecida, do começo ao fim. Então, vimos a primeira parte do versículo 35 de João 6. Vamos ver o restante. Disse-lhes, porém, Jesus: eu sou o pão da vida. Mais adiante: aquele que está vindo a mim, em nenhum tempo e modo sofra ele fome, e quem está crendo para dentro de mim, em nenhum tempo e modo sofra ele sede, jamais. Então, você que está aí me ouvindo, meu irmão, meu amigo, o que significa isso? João 6,35. É tão claro. Cristo está dizendo: quem vem a mim e crê em mim e me recebe, em nenhum tempo ele vai sentir fome de salvação, em nenhum tempo ele vai se perder. Ele diz que ele é o pão da vida. Então quem vai, recebe o pão, coloca na boca e engole, que muitos colocam na boca e depois cospem fora, mas não engoliram. Mas os que engoliram, em nenhum tempo, em nenhum modo, vão perder a salvação. Salvação é tão simples.
é tão clara e tão definitiva. São esses passos. Deus chama, Deus habilita, porque ninguém vai a Deus, não há quem busque, não há quem entenda, ninguém pode dizer, eu pela minha força vou procurar encontrar Deus. Então, Deus vem e chama, Deus consegue a habilidade de entender e de crer. É Deus que dá essa habilidade. Segundo, você vem a Jesus Cristo. Terceiro, você recebe e come e engole o pão que lhe oferece. E ele diz, maravilha da profundidade do amor de Deus. Ele diz, em nenhum tempo e modo sofra ele fome ou sede, jamais. Então é isso, Deus oferece, você estende a mão e recebe, crê e recebe. Compare também com João 4, aquela passagem da mulher samaritana, ele diz da mesma semelhantemente no versículo 13 e 14, em nenhum tempo e modo tenha ele sede. Começando, todo e qualquer um, porém, que beber proveniente dentro da água que eu lhe darei, em nenhum tempo e modo tenha ele sede para o sempre. Mas a água que eu lhe darei se fará dentro dele uma fonte de água, jorrando para dentro da vida que dura para sempre. Uma explicação vou dar aqui. Podia usar a palavra eterna, mas na tradução da LTT eu só usei a palavra eterno para Deus. Por quê? Porque ele é eterno para o passado e para o futuro. E os anjos, o ser humano, o crente, ele ganha a vida que é eterna do instante que ele recebeu para o futuro. Mas ele nem tinha existência na eternidade passada, por isso eu uso vida que dura para sempre, não uso vida eterna. Mas não vou guerrear contra quem usa a palavra eterna. Eu só uso a palavra eterna referindo-se a Deus. João 6,36. Mas já vos disse que todos vós me tendes visto, e contudo não estáis crendo. Não estáis crendo. Então, as pessoas ouviam, procuravam os milagres, procuravam as vantagens, mas não estavam crendo, jamais creram. E 6,37. Tudo aquilo que me dá o Pai, até mim virá. Que Deus chama, o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado da justiça. Atrapalhei aqui. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus toma a iniciativa e chama o homem e habilita para ele entender, porque se Deus não habilitasse, ele não entenderia. Então Deus diz aqui, no versículo 37 de João 6, todo aquele que me dá o Pai, até mim virá. E aquele homem que está vindo até mim, em nenhum tempo e modo eu o lance fora. Vou repetir, em nenhum tempo e modo eu o lance fora. É tão simples. Me causa tremendo espanto que as pessoas não entendam a palavra nenhum, dura para sempre, e ficam inventando coisas que são... só há duas religiões no mundo. A certa e as outras milhares estão erradas. A religião certa é pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem das obras. Então você recebe como um presente de Deus através da sua fé. Mas a causa da salvação é a graça de Deus. João 6, 38 e 39. Porque eu tenho descido proveniente de dentro do céu, não a fim de que eu faça a minha própria vontade, mas a vontade daquele havendo me enviado. 39. Vou ler só a primeira parte. E esta é a vontade do Pai, aquele havendo me enviado. Ah, meu irmão e meu amigo, aqui nós vamos ver qual é a vontade de Deus em relação à salvação.
Se fosse que eu fosse perfeito, eu seria o maior condenado para a chama mais quente do inferno, porque eu não sou perfeito. Eu odeio o pecado, mas não me livro desse pecado. Então, lembra aí, Mateus 7,21, que já falamos no início, viu? Quando Cristo diz que só entra aquele que está fazendo a vontade do Pai. O que é que isso não significa? Primeiro, não significa que alguém tenha capacidade de ganhar o céu comprando a salvação pelas suas obras. Segundo, não significa que ele vai ser salvo seguindo a doutrina da denominação, ou o ensino falso do pastor, ou o ensino falso dos homens em geral. Essas são as coisas que não significa. Fazer a vontade do Pai, em Mateus 7,21, não significa isso. Qual é a primeira pista do que fazer a vontade de Deus, do Pai, significa? Está em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, serem transformados em filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, é o fato de crer, Deus habilita, chama, capacita o homem entende, e o fato dele crer e receber é que é a vontade de Deus. Viu? E o fato de quem já creu e recebeu, Deus deseja que a vontade de Deus é que nunca mais seja perdido. Então vamos ler Mateus 6,39 completo. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu, eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Essa é a vontade do Pai. Esse é o único versículo, eu contei há 23 vezes a expressão vontade de Deus e 3 vezes a expressão vontade do Pai. Mas o único verso onde essas expressões se referem à salvação é aqui em Mateus 6,39. E a vontade do Pai em relação à salvação, Deus tem várias vontades. Que a nossa santificação, que um rei faça isso, que o exército de Israel atacasse. Então, há várias vontades de Deus não referentes à salvação. Mas o único versículo que explica qual é a vontade do Pai em relação à salvação é essa. Nenhum de todos aqueles que Ele me deu, é Jesus que está falando, eu perca, mas que eu o ressuscito no último dia. Então essa é a vontade infalível de Deus. Deus deu Hélio a Jesus Cristo para ser salvo. Deus deu João a Jesus Cristo para ser salvo. Deus deu Neto a Jesus Cristo para ser salvo. Então a vontade de Deus infalível é que jamais seja perdida a pessoa que depositou a sua fé verdadeiramente, de modo bíblico, no Cristo da Bíblia. Que prova nós temos que não podemos perder a salvação? Que grande prova! É simples, claro, é evidente. A simplicidade do Evangelho. O homem gosta de complicar. Aqui eu moro perto da Praia da Penha, no dia da padroeira, Nossa Senhora da Penha, há pessoas que sobem aquelas escadas, de joelho. Alguns sangram. E fazem tantas coisas. Já vi em Petrolina homens cortando as costas, sangrando. Então fazem tanto sacrifício. E terminam no lugar que não querem, o lugar da perdição eterna. O versículo 40, eu acho que ainda torna ainda mais claro, o versículo João 6,40. Outro aspecto da vontade do Pai. E esta é a vontade daquele, havendo-me enviado, que todo aquele, homem, né, que está vendo o Filho
e está crendo para dentro dele, o Filho, tenha a vida que dura para sempre, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus repete o versículo 39, mas no 40 explica, eu acho ainda mais claro. A vontade daquele havendo-me enviado é que todo aquele que está vendo o Filho e está crendo para dentro dele, tenha a vida que dura para sempre. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, isso literalmente se aplicou àquela geração. Os habitantes das cidades e vilarejos por onde Cristo andou e pregou, os que viam e criam eram salvos. Mas também se aplica a nós, que não vimos com os olhos físicos, mas vimos com os olhos do coração, os olhos espirituais. E a Bíblia diz, mais bem-aventurados são os que não veem, mas creem, do que os que creram porque viram. Então, isso se aplica a mim e a você. Se você viu nas páginas das Escrituras, nas palavras da Bíblia, você viu Cristo como Deus, o Deus onipotente e eterno. E você creu em cada palavra da Bíblia. E você recebeu a Jesus Cristo e creu nele. Então a vontade é que você nunca se torne perdido novamente. E Cristo assevera, lhe dá certeza, você não se perde e ele vai ressuscitá-lo no último dia. Posso perguntar, de acordo com o versículo, qual é a vontade do Pai? Pensa aí, para um pouquinho o vídeo e escreva, qual é a vontade do Pai? De acordo com o versículo. O que eu vejo é, vejam o Senhor Jesus Cristo, creiam nele, e a consequência é que serão ressuscitados no último dia. Combinando o versículo 39 e 40, eu posso perguntar qual é a vontade do Pai. Vou repetir, que as pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo. Nenhuma delas se perca, nenhuma delas perca a salvação e sejam ressuscitadas no último dia. Ninguém que creu biblicamente e foi salvo pode perder sua salvação. Cristo disse em João 6,37, todo aquele homem que está vindo até mim, em nenhum tempo e modo eu o lance fora. Então, depois de crer da forma bíblica, no Cristo da Bíblia, e ser salvo, você eternamente passou da morte para a vida, passou para sempre. Olha aí, vou consertar aí para usar a expressão para sempre. Então, poderia citar outros versículos, como Ezequiel 18:33, 18:23, 18:32, 33:11, 2 Pedro 3:9, mas esses que já citamos são suficientes. Só o outro deles, não desejando, vamos ler, 2 Pedro 3:9, não retarda o Senhor a sua promessa, tal como alguns por tardia a têm, mas ele é de longa paciência para conosco, não desejando alguns se fazerem perecer, mas desejando todos ao arrependimento virem. Então, esse é o desejo de Deus, viu? Que todos entendam, creiam, recebam e sejam salvos. Ó Senhor, eu oro por todos que estão ouvindo agora ou venham a ouvir pelos anos que vêm na frente. Se algum Senhor não tem essa certeza de salvação, está confiando em batismo, na sua religião, em crisma, em rituais, ó Senhor, toca no coração, e que ele possa agora mesmo, crer e ser salvo. Em nome de Cristo. Amém.